Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje mais uma biografia número 12 e vamos falar de Charles Baudelaire, o escritor francês Charles Baudelaire. Baudelaire, poeta francês, nasceu em 1821 e morreu em 1867. Foi um dos mais influentes poetas franceses do século XIX. Foi considerado um dos precursores do simbolismo e também, há quem diga, do surrealismo. Inaugurou a modernidade da poesia que só foi reconhecida depois da sua morte. Charles Pierre Baudelaire, do seu nome completo, nasceu em Paris, França, no dia 9 de abril de 1821, filho de François Baudelaire e da sua segunda esposa, Caroline de Faïs. Com 6 anos de idade, ficou órfão do pai. Em 1932, a família se mudou para Lyon e no ano seguinte, Baudelaire ingressou no internato do Colégio Royal de Lyon, quando se rebela contra a estrutura militar. Ainda na infância, entra em conflito com o mundo que o cercava e especialmente com seu padrasto, o coronel Jacques Opis. Em 1836, a família retorna a Paris e Baudelaire é matriculado no Lycée Louis le Grand. Nessa época, mostra-se melancólico e solitário. Na sua carreira literária, começa a escrever suas primeiras poesias. Em 1838, escreve o poema Incompatibilité. Em 1839, por indisciplina, foi expulso da escola. Neste mesmo ano, concluiu o colegial na École de Droit. Nesta época, Baudelaire decide se dedicar à literatura. Faz amizade com os poetas Gustave Le Favasseur e Ernest Parron e passa a levar uma vida de boêmio e muda-se para a pensão Lévesque et Belly. Em 1841, pressionado pela família, interrompe seus estudos superiores e é obrigado a embarcar em um navio para Calcutá, na Índia, mas interrompe sua viagem e permanece nas Ilhas Maurício. Em 1842 retorna para a França. Neste mesmo ano atinge a maioridade e recebe a herança deixada por seu pai. Passa a morar na Ilha Saint-Louis, torna-se um boêmio incurável que se violentava com ópio e maconha. Escandalizava Paris ao lado da atriz Jeanne Duval, a Dame Créole e um dos seus poemas. Outras mulheres da sua poesia foram Madame Sébastier e a atriz Marie Daubron. Em 2 anos havia desperdiçado metade da sua herança, levando sua mãe a entrar com uma ordem judicial que nomeou um tutor para suas despesas. Charles Baudelaire refugia-se no misticismo em busca de experiências esotéricas e procura afirmar sua individualidade e seu desprezo pela sociedade. Em 1847, publica sua única novela, Le Fanfaronnade. Sua obra principal, As Flores do Mal. Em 1857, ao lançar uma coletânea com os seus mais belos poemas, intitulado As Flores do Mal, foi acusado pela lei francesa de atentar contra a moral. Portanto, em 1857. Baudelaire teve suas obras apreendidas, sendo obrigado a pagar uma pesada multa. 4 anos depois, Baudelaire retirou seus poemas, que foram considerados obscenos, e reeditou a obra com mais 30 novos poemas. Portanto, continuando, características do autor e das suas obras. Mal compreendida por seus contemporâneos, a poesia de Baudelaire está marcada pela contradição. Baudelaire aqui do meu lado direito. De um lado, revela o romantismo de Alain Poe e Gérard de Nerval, e do outro, o poeta crítico que se opôs aos excessos sentimentais e retóricos do romantismo francês. Portanto, ele foi um opositor do romantismo francês. Baudelaire afirmava que a finalidade da sua poesia era extrair a beleza do mal e comunicar aos homens a tragédia essencial do ser humano, dividida entre Deus e o demónio. Segundo o crítico alemão Heinrich Feuerbach, o poeta criou a poesia moderna ao incorporar a literatura na realidade grotesca. O escritor André Breton considerava Baudelaire o primeiro dos surrealistas, como eu disse, não é? Crítico de arte e tradutor.
Baudelaire destacou-se desde cedo como crítico de arte. Datam do início da sua carreira, Salão de 1845, Salão de 1846. Seus escritos posteriores foram reunidos em 2 volumes póstumos com os títulos de A Arte Romântica, 1868, e Curiosidades Estéticas, 1868. Baudelaire destacou-se como tradutor das obras do americano Edgar Allan Poe, entre elas Histórias Extraordinárias, 1863, e Princípio Poético, 1876. Entre 1864 e 1866, viveu na Bélgica quando começaram a surgir problemas de saúde. A obra de Baudelaire, que inaugurou a modernidade da poesia, só foi reconhecida após a sua morte. Charles Baudelaire faleceu em Paris, França, no dia 31 de agosto de 1867. E, para vermos as obras principais de Charles Baudelaire, portanto, a obra principal de Charles Baudelaire, As Flores do Mal, 1857. Depois temos Os Paraísos Artificiais, O Pintor da Vida Moderna, Meditações, O Splendide de Paris, Edgar Allan Poe, A Invenção da Modernidade, Conselhos aos Jovens Literatos. Portanto, são as obras principais de Charles Baudelaire. O que é que podemos dizer de Charles Baudelaire? Exatamente, o que é que podemos dizer? Foi, de facto, um poeta, escritor francês que se destacou por ir completamente contra a corrente, então, nessa altura, que depois foi reconhecido mais tarde como um grande poeta francês. Sua obra não deixa de ser muito interessante. De facto, Baudelaire retira algumas coisas interessantes dos dramas, do mal, da perversidade do ser humano e consegue transformar isso em algo, dentro da escrita de Baudelaire, algo de bom, algo de nobre, coisa que é muito difícil e muito raro ser feita num escritor, porque a maior parte dos escritores, normalmente, por essa altura e nessa época, com o romantismo e o realismo, no século XIX, toda essa parte do século XIX, muito marcado pela Revolução de 1848 em França, havia a tendência muito de fazer muito aquilo que alguns escritores fizeram, não é? Estou, por exemplo, a falar muito de um autor francês que de facto pegou muito na realidade e transportou essa realidade e apresentou essa realidade, que foi Victor Hugo, que apresentou essa realidade crua e nua, criticando principalmente os poderes monetários, não é, na altura, principalmente a burguesia endinheirada, não é? Muita imagem de Balzac também. Mas Charles Baudelaire, mais tarde, fez coisas diferentes. Justamente modificou completamente toda esta ordem de raciocínio e fez algo que foi muito criticado, foi, aliás, foi apontado como um poeta imoral, não é? Um poeta que trouxe muita imoralidade e foi muito criticado por causa disso. Não deixa de ser interessante ler as obras de Charles Baudelaire. Não é um autor que eu, com certeza, pessoalmente, nos meus gostos, aprecio, não é? Conheço, já li alguma coisa, mas não é, de facto, uma grande referência para mim. Mas não deixa de ser, portanto, um autor a ter em conta na literatura francesa, principalmente no surrealismo, não é? Nesta transformação da realidade por parte de Charles Baudelaire, não deixa de ser interessante ler as suas obras. Fica aqui mais esta biografia número 12. Espero que tenham gostado, que tenha servido para ampliar nossos conhecimentos, principalmente no domínio da literatura. E um abraço para todos. Até uma próxima.